Você desenvolve código que funciona ou você desenvolve código bem escrito? Veja o vídeo. O problema que existe com SQL é que ele é muito simples e essa simplicidade toda acaba gerando o efeito contrário, ele fica complexo demais, porque existem várias formas de escrever código SQL para resolver o mesmo problema. Existe o jeito certo de escrever, o jeito que sempre vai ser rápido, o jeito que é simples, e tem um jeito que você escreve para funcionar. Ele funciona, o seu código vai fazer o que você quer, mas não necessariamente na melhor performance possível. Quando você escreve um código SQL, do ponto de vista de performance, pelo menos, existe só um único objetivo: reduzir a I/O. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Você tem que ler a menor quantidade possível de informações para resolver aquele problema específico. Todas as formas, todas as ferramentas que existem para que a gente possa otimizar código, fazer ele executar rápido, sempre tem esse objetivo: reduzir a I/O, reduzir a quantidade de dados que a gente lê. Quando você cria um índice, é para a gente ser mais assertivo nos dados, para que ele não leia a tabela inteira. Quando você cria uma view materializada, por exemplo, você vai escanear só uma parte dos dados, você não vai ler toda a tabela para retornar os dados da consulta. Quando você paraleliza o SQL, cada processo vai ler um pedaço da informação, vai ler menos. Então, esse é o grande objetivo quando você escreve um código. Sempre pense, na hora da escrita, em reduzir a quantidade de informações lidas. O banco de dados, em geral, é meio sensível. Quanto mais ele cresce, mais critério você tem que ter quando você escreve código SQL. E quanto mais simples você é no código, menor é a probabilidade de problema. Quanto mais firula você coloca, quanto mais cláusulas, enfim, quanto maior você deixa o SQL, você dá mais margem para que algum problema aconteça. Vamos ver esse exemplo aqui. A gente tem aqui em cima o problema que a gente tem que resolver e embaixo a gente tem a tabela. A gente tem uma tabela com algumas informações. Eu vou reproduzir aqui uma situação que eu já vi algumas vezes. A gente tem um problema aqui, a pergunta, qual que é o valor total vendido para o cliente código 100? A gente tem aqui uma tabela, a tabela IST venda, com o código da transação, código do produto, código do cliente, o tipo da venda, que pode ser normal ou uma venda promocional, a quantidade da venda, o valor unitário e o percentual de desconto. Então, quando tem um desconto, quando o tipo da venda for promocional, eu tenho que aplicar o desconto. É muito simples resolver essa consulta, esse relatório, qual que é o valor total vendido para o cliente código 100. Então, basicamente, eu vou aqui pegar a quantidade de venda, multiplicar pelo valor unitário, então ter o total da venda. Quando o tipo venda for promoção, a gente aplica o desconto. Simples, basicamente isso. Como que foi resolvido esse problema? A gente tem essa consulta, dessa forma que foi resolvida, é muito simples, select sum total venda, from total ist venda, onde o cliente é igual a 100. O ponto aqui é que essa total ist venda não é uma tabela, ela é uma view, ela é uma visão. Então, quando a gente observa aqui, tabela chama-se ist venda e não total ist venda. Então, o desenvolvedor fez desse jeito para ficar mais simples, porque a total ist venda é essa view. Ele utilizou aqui duas consultas, separadas por union, um set operator. Set operator pode ser union, intersect, minus. Na consulta superior aqui, ele filtrou por tipo venda igual ao normal e fez a multiplicação simples, a quantidade de venda vezes o valor unitário. E na consulta inferior, ele filtrou por tipo de venda promocional e fez aqui o cálculo que coloca o desconto no valor. Então, em quantidade de venda vezes o valor unitário aqui menos o percentual de desconto sobre o valor. E union vai juntar os dois resultados e retornar como se fosse uma tabela. Então essa consulta aqui ela funciona, é uma consulta que funciona, é simples quando você olha desse jeito, mas na verdade a consulta é como se fosse desse jeito. A gente tem aqui a query da view, a gente tem aqui a query superior e a query inferior separado pelo union. Aqui é a quantidade de venda total normal e aqui é a quantidade de venda total promocional. E aqui ele tem um sum, e depois o filtro. Aqui tem o where cliente de igual a 100, então ele tem um filtro aqui do cliente 100.
A primeira coisa que a gente observa aqui, né, deixa eu até voltar nessa consulta aqui, que a view fica mais simples de entender, é que a consulta superior sempre vai retornar o tipo de venda normal e a inferior sempre vai retornar o tipo de venda aqui promocional. Então, o resultado dessa consulta superior nunca vai ser igual ao resultado da consulta inferior. Então, ele poderia ter colocado o Union All, porque Union sempre ordena o resultado superior com o inferior para ele eliminar duplicatas, né? A Union All sempre vai trazer todos os resultados. Se tiver duplicado, ele vai retornar. Só que como aqui nunca vai duplicar nada, porque o tipo venda aqui em cima sempre vai ser diferente do tipo venda aqui embaixo, o Union All seria mais adequado para evitar a ordenação. Mas não é esse exatamente o problema. O grande problema é que ele executa duas consultas na mesma tabela, né? E faz duas vezes um I/O desnecessário. A melhor maneira para resolver essa consulta, né, esse problema, qual o valor total vendido para o cliente código 100, seria desse jeito. Eu faço uma consulta aqui na tabela IST venda direto, sem usar view nenhuma, filtrando pelo código do cliente 100. E aqui em cima, na cláusula select, eu coloco o tipo da venda dentro de uma função decode, ou poderia ser utilizado case também, né, ou seja, case, o tipo da venda, né? Caso o tipo da venda for igual ao normal, eu retorno esse cálculo, e se for promocional, eu retorno esse outro cálculo. Eu faço só um I/O, né? Na verdade eu faço só uma leitura na tabela, eu não faço duas leituras, como é feito aqui na view, né? Então eu tenho aqui uma leitura para pegar normal, outra leitura para pegar promocional, junto tudo e faço somatório. Essa consulta ela está certa, ela está correta, mas ela não é eficiente. Esse é um exemplo de como uma query simples, uma query menor, ela é bem mais rápida do que uma query que você faz para funcionar, né? A primeira coisa que vem à cabeça é aquele outro jeito, né? Você tem dois tipos de cálculo, então é muito fácil, você faz um cálculo na query de cima, faz um union, coloca outra query de baixo, com outro cálculo e retorna. Então parece que é mais rápido fazer, né? Funcionalmente funciona, mas não é adequado do ponto de vista de performance. Se você gostou desse vídeo e se você gostaria de ver mais vídeos sobre otimização de código, coloca aqui embaixo nos comentários, e se você se interessa por esse assunto, se inscreva no canal. Até mais!